Tá. Boa tarde, gente. Hoje a live aqui está sendo com emoção, preparando tudo. Tivemos algumas questões técnicas aqui, mas não podia deixar de perder a presença do nosso convidado ilustre aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Lorena Zapata, diretora de Novos Negócios e Sustentabilidade aqui da Ingeper. Estamos aqui hoje com o Eduardo Neri, nosso consultor comercial, e nós vamos falar bastante hoje sobre o WaterScan, porque assim, tem um dado aqui que assusta, né? Divulgado pela SEBS daqui, que vou ler aqui para vocês, que no fim de 2025, gente, mostrou que 55% das empresas brasileiras já apontam escassez de água como o maior desafio hídrico nas suas operações. E 80% das empresas já enfrentam problemas relacionados à falta ou qualidade de água. Seja bem-vindo, Edu! Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É bom sempre conversar aí com o setor industrial, setor de saneamento em geral aí. A gente espera que agregar bastante aí nessa live. É isso mesmo. Gente, então hoje nós queremos falar aqui sobre segurança operacional. A gente vê no dia a dia que a questão hídrica é um dos maiores pontos de repente, parada de operação e problemas operacionais das indústrias, né? E o grande problema, né, Edu, é que geralmente vem uma demanda quando tudo já está acontecendo, quando o problema já chegou, e o que a gente quer trazer para vocês aqui é um conceito de melhoria, de otimização de custos, de parar de olhar para a vírgula final e entender o processo, e é isso que a gente traz no WaterScan. O WaterScan é a nossa proposta de segurança hídrica para a sua produção. Conta aí, Edu, um pouquinho de qual é a sua visão geral aí sobre o mercado, como funciona hoje em dia, né? Bom, é isso, né? Você já adiantou. A gente sempre é chamado nas empresas quando a dor aconteceu já tem um problema. Então, eu preciso perfurar um poço para ontem, né? Já está me faltando água. Eu preciso de uma manutenção num poço que eu já deixei ele de lado e faz 5 anos que eu não mexo, né? Eu preciso ter controle hídrico por conta de regulamentações e tudo mais. Eu preciso de uma telemetria e vai a Ingeper lá, correr atrás dos problemas, né? A ideia nossa aqui hoje é mostrar que nós temos uma outra proposta para esse conceito errado, né, para o mercado em geral, né? É por aí. Bom, é isso aí, gente. Deixa eu trazer aqui mais alguns números que eu tenho aqui na mão, né? Segundo a ANA, a Agência Nacional de Águas, né, publicou um relatório com a conjuntura dos recursos hídricos de 2025. E olha isso, gente. O Brasil retira 66 trilhões de litros de água por ano. A indústria consome em torno de 9,9% disso, quase 10%, né, de todo retirada, consumo de água do país são voltados a indústrias. E de 2015 a 2024 foram registrados 13 mil eventos de seca, afetando mais de 108 milhões de pessoas. Então, isso é um dado muito forte. A gente já está previsto aqui para esse ano de 2026 o Super El Niño, né? O Super El Niño, então assim, é um El Niño muito forte, onde ele vai acabar descontrolando toda a questão climática do nosso país, o sul possivelmente com muitas enchentes, o centro, nossa região aqui, o nordeste com espaçamento de chuvas, então uma escassez hídrica prevista para o segundo semestre de 2026, e a gente quer antecipar essa situação toda com o nosso conceito de WaterScan. E aí, Edu, a gente acaba vendo, né? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de um case que a gente está conversando alimentício, né? Conta aí sobre qual foi a demanda que chegou e como a gente está interpretando para as pessoas entenderem na prática o que é o nosso conceito de WaterScan. O cliente tem um pouco de noção de quanto ele capta de recurso hídrico, mas não tem a menor noção de quanto cada linha de produção dele consome, ou quanto de perda tem em cada uma dessa linha, então ele não consegue exatamente compor custo de cada um daqueles produtos naquela linha, porque ele não sabe qual que é o custo hídrico dele, por exemplo, naquela linha.
e aí chega lá no final do processo, ele descarta, e a companhia cobra pelo que ele capta, né? E ele está descartando muito menos, porque ele já está com um tratamento lá, mesmo que não tão eficaz, mas já está com um tratamento, então ele acaba gastando muito mais e assim, não tendo tanta eficiência no processo como um todo, né? Sim, isso não é uma, né, Edu, nem duas, é uma constante demanda que a gente recebe aqui. Então, geralmente hoje, né, até então, o mercado funciona assim. Então, se precisa de um poço, vai lá, nos chama e contrata um poço. Preciso ver telemetria, vai lá e vê a telemetria. Vê que tem a vazão do poço, tá cada vez mais caindo, nos liga, vamos ver uma manutenção. Então, a gente está olhando para os efeitos, mas a gente não para olhar as causas. Então, na nossa ideia de trazer uma segurança hídrica para as indústrias, a gente conseguir fazer um trabalho estruturado, um trabalho de análise, onde a gente chega na indústria e faz aí um levantamento de como são os processos, porque às vezes você está tratando um efluente lá na frente, né, buscando, por exemplo, determinada tecnologia para resolver uma situação lá na frente, onde na verdade você podia ter resolvido isso na sua linha de produção, né, ter resolvido outra rota antes. Então, um diferencial que a gente tem pela nossa expertise de mais de 45 anos, não é olhar para a água a partir do momento que a água tem, porque a grande maioria das empresas atuam a partir, né, de consultoria, de água, a partir do momento que a água já está disponível. No nosso caso, como perfuradores, e somos responsáveis pelo poço mais profundo da América Latina na indústria, hoje concluímos esse mês com 1.667, aumentamos um pouquinho mais aí a nossa profundidade, a gente consegue olhar para o seu cenário e dizer, olha, vamos partir para uma nova captação hídrica, ou olha, vamos partir para um reuso, você não precisa ter nova captação dentro do seu processo de fabricação, você consegue ir para um reuso e otimizar esse recurso, né? Edu, a gente também passa por isso algumas vezes, né? De uma pessoa chegar, eu já determinando, eu quero comprar esse tipo de equipamento, e explica para o pessoal qual é o trabalho que a gente pode fazer nesse isso caso. É muito comum, né? O pessoal vai no mercado e começa a escutar canto de sereia, que a gente fala, né? Sim. E acha que existe uma solução que vai resolver o problema dele todo, né? Que é uma mágica, vai acontecer. Não existe mágica, gente. O que a Lorena falou. Nós temos aí... cada indústria tem a sua peculiaridade de tratamento e de produção e tudo mais. A gente tem que estudar quais são essas peculiaridades, entender o que mais está gerando um possível contaminante, por exemplo, isolar uma linha, por exemplo, dos demais, enfim, tem uma série de atitudes que a gente pode tomar dentro desse caminho hídrico e de produção para que a gente consiga ter uma eficiência melhor no tratamento, ou eu não precise ter um tratamento tão avançado como ele estava pensando, né? Se a gente corrigir alguma coisa lá no começo do processo, seja estrutural, seja de equipamento, seja químico, principalmente, o que eu vejo de utilização equivocada de produto químico, Sim. E aí acaba equipamentos até bons de tratamento, não performando corretamente, porque está aplicando, ou preparando ou aplicando de forma errada, né? Então a ideia nossa aplicar toda essa nossa expertise aí, que a Lorena bem disse, de 45 anos, temos profissionais muito experientes aqui, e a gente pode visitar o cliente, ou o cliente pode vir até nós temos 3 bases aqui para atendê-los, onde a gente pode ajudá-los como um todo, uma consultoria mesmo, de ponta a ponta. Poxa, eu quero comprar um equipamento X de tal empresa que eu vi funcionando na indústria alimentícia, mas minha indústria não é metal mecânica, tá ok, vamos lá, vamos estudar, vou explicar para você por quê, se você deve ou não comprar e o porquê disso, né? E a gente vai acompanhando. Não, realmente, você pode comprar. A gente vai lá, acompanha a compra, acompanha a instalação, cobra do fornecedor, essa eficiência que ele prometeu, enfim, a gente acompanha de ponta a ponta. Essa é a nossa proposta com o WaterScan, isso, detectar e acompanhar o cliente em todos os passos da solução que a gente
identificar que seja necessário para ele. É isso mesmo. E aí, gente, quando a gente consegue fazer um plano de investigação, ter dados na mão, né? E é um investimento inicial num planejamento, mas com certeza o grande objetivo é enxergar oportunidades de redução de custos, né, Edu? Porque quando você analisa o seu processo, quando a gente contrata e consegue depois a gente ir como fiscais e falar, olha, esse equipamento foi instalado de forma certa, ele está funcionando na sua plena função, né? Está exercendo a sua plena função, com certeza você tem economias. E aí a gente tem que entender que sempre quando a gente fala de resíduos, a gente está falando em perda de faturamento. Todo resíduo, o que é um resíduo no modo geral? É você pegar uma matéria-prima, perder alguma coisa no processo para transformar num produto final ou para ser o que é a entrega do seu negócio. E qualquer resíduo é perda de custos, é gerar custos, na verdade, né? É perda aí de oportunidades. Então, com o nosso WaterScam, a gente consegue entrar na sua empresa, identificar pontos de melhoria, demonstrar por números o que você vai ter de economia quando você instala, entende, por exemplo, qual é o volume de água que você está consumindo, entende qual é a linha que é a mais, que gera mais impacto, porque não necessariamente você precisa fazer um tratamento do seu efluente todo, você pode fazer na linha que gera mais impacto, e talvez é a menor, né, a de menor volume, né, Edu? E isso acaba te enquadra numa questão, te traz tranquilidade fiscal, te traz tranquilidade de regulamentação. Então, se baixar qualquer fiscalização no seu negócio, você vai estar tranquilo que está tudo dentro exatamente, dos parâmetros, né? Minimizar riscos, né, sejam regulatórios, climáticos, operacionais em geral, buscar oportunidade. Assim, se eu reduzir o meu consumo energético, meu consumo de químicos, você tem noção o que é o consumo de químico e energético dentro de uma indústria, qualquer que seja. Papeleiras, a gente costuma atender vários setores, a gente está acostumados assim, a custos absurdos. E aí você, investigando, você entende que alguns você não precisaria usar, né? Um equipamento poderia ser muito menor se você utilizasse de forma correta, enfim, uma série de benefícios que a gente pode gerar, operacionais, enfim, melhoria, inclusive com mão de obra, de operação, porque às vezes você vê também isso, uma operação muito bagunçada, desestruturada. E com achismos, né, Edu? E com muito achismo, muito fala-fala, e assim, realmente precisa ter um norte. Bom, vamos confiar que nós podemos minimizar riscos em geral e não ficar dependendo de, não vou ter escassez hídrica, né? A gente costumávamos ter escassez hídricas a cada 10 anos. A última de 2014 foi o caos, pelo menos na nossa região ali, próxima de Itu, que já é uma região que já costuma ter mesmo, mas a de 2014 foi um absurdo ali, né? Grandes empresas que estão ali naquele distrito industrial sofreram muito, e hoje nós, como membros do Pacto Global da ONU, tivemos a oportunidade de visitar o SOS Mata Atlântica, que é uma iniciativa muito bacana, e lá a gente entendeu que indústrias que são concorrentes mundo afora, nesse cenário de escassez hídrica de 2014, elas trocam água de reuso hoje. Olha só. Para você ter ideia. Então, e hoje, o que acontecia a cada 10 anos, hoje de 4 em 4 nós estamos vendo. Verdade. E aí você acabou de citar o El Niño de novo. Agora, talvez menos daqui para frente, de 2 em 2 anos. Então, assim, se a gente vê esse cenário que a gente estudou aqui, olha, 75% da maioria das empresas tem alta ou altíssima dependência hídrica. Na sua produção, enfim, na sua lavagem de reatores, enfim. Operação geral, purga de torres de resfriamento e tudo mais, né? E 40% dos seus fornecedores também têm problema hídrico, ou porque estão em regiões de escassez, ou porque não conseguem ter uma operação correta de tratamento de água, ou de encaminhamento correto da água dentro da sua indústria. E aí, se o seu fornecedor está impactado,
Sim. você também está, né? E Edu, acho que um ponto que vale trazer dentro do nosso plano de WaterScam é que isso não é voltado só para grandes empresas. Geralmente as grandes indústrias, elas já têm uma equipe que consegue fazer esse radar de processos, né? Nesse caso também do WaterScam, conte com a gente para as médias indústrias que já estão aí alavancando um crescimento, não tem de repente equipe própria, né, Edu, para fazer esse radar, essa triagem. Então conte com a gente para olhar para o seu negócio, para entender a sua linha de produção e identificar oportunidades de redução de custo, de consumo energético, como fala? Insumos, fugiu a palavra técnica, de insumos, para que a gente consiga ter aí uma atividade mais sustentável, com menos impacto e mais otimizada. E é o que o Edu falou, muitas vezes enxergando de repente o que estava sendo descartado como um novo negócio, uma nova renda que pode surgir no meio desse processo, né? E nem tudo precisa ser complexo, né? Às vezes a gente vai e fala, olha, então montamos um cenário, vamos começar por essa etapa, vamos começar por algo simplificado, mas vamos começar. Eu acho que o que a gente sempre coloca aqui, quem lida com a água, né, é a responsabilidade, gente, de que 97% da água global é imprópria para consumo humano. Só 3%, então imagina aí uma pizza, uma fatia muito estreita é água doce, água possível para o consumo humano. E isso tem que ser repartido entre o globo terrestre inteiro. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos que olhar para a gestão hídrica, para o recurso hídrico de uma forma com muita responsabilidade. E quando a gente fala em água, né, Edu, cada gota conta. E é muito importante a gente prestar atenção nisso. Muito dessa água disponível está sendo usada na agro, no setor agro, verdade. Irrigação, né, a grande maioria, e é necessário, não tem jeito, mas, por incrível que pareça, é um setor que está olhando para isso assim com muito sucesso. Eles estão buscando, né, nós estamos com um projeto agora, iniciando um projeto possivelmente no Peru para irrigação. Sim. Né, uma água de captação lá salobra para dessalinizar e usar para irrigação, ou seja, nós temos muitos projetos aí para reutilizar água. Sim, e gente, o que a gente acha que está muito distante, né? No Peru mesmo, nesse projeto que a gente está levantando, lá já não tem mais outorga de você ter perfuração para as indústrias. Então, assim, eles estão sendo obrigados a partir para a recuperação. Não existe mais perfuração, não existe captação hídrica para indústrias. Então, ou ele primeiro otimiza o seu processo e reusa tudo que é possível, ou ele não tem água para sua função, para sua produção e para o seu crescimento, né? Exatamente. Imagina aí uma indústria de bebida. Sim. É 100% água, né? Sim. Se você não tiver uma água disponível ali, de boa qualidade, inclusive, você não tem produção, né? Você não trabalha. Nós estamos aqui, essa semana eu vim para a nossa base aqui para atender um cliente e o cliente usa muita água e assim, já está no radar dele um outro ponto de captação talvez, ou uma fonte de reuso, é isso que a gente está buscando para ele, inclusive acho que a gente vai fechar o WaterScam com ele, para que a gente busque nessa água de processo dele, nesse efluente de processo dele, uma maior condição de recuperação, né? Que ele, já vimos que ele tem aí nos testes iniciais. E é isso, ao invés de descartar aquele mundaréu de água lá, ele recupera dentro da própria indústria. Gente, e trazendo um pouquinho da nossa expertise, né? Nós temos aí um conhecimento em águas em todo o território nacional praticamente, são 45 anos de atuação, então é muita coisa que a gente pode compartilhar nesse balanço entre perfuração, entre reuso, entre caminhos a seguir. Então contem com essa expertise para a gente poder ajudar também o seu negócio, né? Edu, conta como funciona um WaterScam na prática. Então, primeiro ponto, né? A gente faz aí uma aproximação com o cliente, entende o cenário, e qual é o passo seguinte? O ideal é fazer uma visita na planta do cliente mesmo, uma visita bem técnica,
entender todos os processos, de onde é a captação dele, como é feita essa captação, né? Como ele prepara essa água, se existe um preparo prévio dessa água para entrar nas linhas de produção, por exemplo. E a gente entende esses caminhos, busca analisar onde ele pode estar tendo perdas, por exemplo, e sempre busca reuso também. Sim. Sempre busca minimizar as perdas em todos os setores, tanto na produção quanto no descarte. Sim. E aí, gente, depois dessa visita técnica, de entender o escopo, óbvio, né? A gente faz um relatório integrado, um relatório analítico com dados, onde as decisões depois ficam muito mais simples, a partir das comparações e das orientações que a gente vai dar também. E depois, né, chegou o momento de implementar. Olha, quero ir na totalidade, quero começar por tal etapa. Isso é uma demanda do cliente, isso é uma decisão do cliente, mas a gente faz questão de acompanhar até o final. Então, se estamos indicando uma tecnologia, de repente, para um tipo de processo, a gente acompanha essa instalação, a gente valida que ela foi bem feita, a gente orienta quais devem ser os dimensionamentos, os produtos a serem usados. Então, realmente é dar as mãos e fazer o negócio acontecer. Mesmo, né? que o cliente já tenha alguma proposta ali e queira tirar realmente dúvidas se aquilo realmente é o caminho, nós entramos nessa parte também, né? Redimensionamos, avaliamos se está dimensionado corretamente, se aquilo realmente vai dar a eficiência que está sendo ofertada e, enfim, é nesse caminho aí. Edu, acho que passamos nossa mensagem, né? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, então vale dizer que nós somos uma empresa genuinamente inovadora, Sim. né? Nós somos referência Brasil, América Latina em perfuração já, então isso daí já nos torna uma empresa muito grande, maior poço da América Latina, maior campanha hídrica do estado de São Paulo foi feita por nós, são 104 poços em 8 meses, mas a gente não parou aí, a gente evoluiu para implantar, acho que fomos se não fomos os primeiros, fomos uns dos pioneiros aí em implantar telemetria no Brasil, para esse controle hídrico, entender para onde a água caminha, né? E a nossa tecnologia de eletrodiálise reversa para uso, que somos os únicos fabricantes no Brasil, e esse desenvolvimento foi todo feito pela Engeper há 25 anos, incubado em universidade, participações importantes como os CEMPs da Petrobras, e hoje nós a implantamos aí em reuso em vários setores, tanto de água de poço, por exemplo, para abastecimento público, que está inadequada, fora de portaria, como reuso mesmo em indústria, para torre de resfriamento, caldeiras, enfim. E novas tecnologias aí que virão ainda. Que a gente segura meu pai para não sair lançando, né, Edu? Já temos, mas a gente está segurando seu Walter para não sair falando de tudo ainda. Bom, gente, eu acho que era essa a nossa mensagem. Mais alguma coisinha que você queira pontuar? Estamos à disposição. É isso aí. E aí eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês, né? Se amanhã sua operação tivesse uma interrupção por problema hídrico, né? Por qualidade de água, por falha de poço, por escassez, por restrição regulatória, quanto isso te custaria? Com certeza, uma consultoria detalhada ia te custar muito menos e te deixar preparado caso uma dessas situações venham a acontecer, né? Então, vocês podem se antecipar. Essa é a nossa mensagem aqui, porque é uma conta muito simples de se fazer e a gente está à disposição. Acompanhe nosso YouTube, acompanhe nosso Instagram. A gente sempre gera bastante notícia, bastante informação e também estamos à disposição aqui com os nossos experts para todo o suporte que vocês precisam. E qualquer prevenção, né, ou se antecipar a possíveis problemas é muito mais barato do que corrigi-los depois, né? Paradas técnicas, parada na indústria, né? Então, é isso. Vamos se antecipar e é isso.
Então, fechou, gente. Obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme a gente compartilhar esse momento de novo. E lembrar que segurança hídrica não é mais uma agenda de amanhã, é uma operação de hoje. A Ingepar está aqui para construir isso junto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.